Agradecer aos irmãos e irmãs do convite, ao reverendo Amorim. Mas, irmãos e irmãos, eu vou pedir licença a vocês hoje. Trago a salvação da IPU do Salvador. Eu vou pedir licença a vocês hoje para sair do texto do lecionário comum. Por que isso? Essa semana, dia 12 de agosto, nós celebramos o dia do presbiterianismo no Brasil. Então, 12 de agosto de 1859, chega em terras brasileiras Archibald Simon, primeiro missionário presbiteriano em terras brasileiras. Primeiro, com um certo questionamento, porque Robert Mugabe era presbiteriano, mas chega aqui para a Igreja Evangélica Fluminense, mas a missão presbiteriana que chega é Archibald Simon. E dia 12 de agosto nós comemoramos então o dia do presbiterianismo no Brasil. Eu peço licença a vocês para que hoje quero pensar um pouco sobre o ser presbiteriano. E como presbiterianos que nós somos, qual é o óculos, qual é a lente que nos permite olhar o mundo que está à nossa volta. E para isso eu convido vocês a abrir a escritura em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. E queria convidar a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé, para a leitura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Palavra da salvação. Que o Senhor aplique sua palavra em nossas vidas. Pode sentar, irmãs e irmãos. Eu trago o texto do início do ministério de Jesus Cristo de Nazaré, aqui na terra, iniciando seu ministério de peregrinação. Ele está em Nazaré, abre o livro do profeta e faz a leitura. Isso gera uma certa situação ali em Nazaré, que ele tem que sair de Nazaré. Mas é um texto que me faz pensar a nossa tradição presbiteriana, a fé reformada. Não existe na fé reformada dicotomia entre o espiritual e o social. Não podemos pensar, a partir da fé reformada, diferença entre culto e serviço, indivíduo e sociedade. Para nós, da fé reformada, liturgia é serviço, é diaconia. O ministério da igreja está envolvido no ensino, na pregação, está envolvido no serviço. E quando nós olhamos isso pelo viés da fé reformada, nós vamos entender que ser presbiteriano é muito mais do que uma placa na frente de uma igreja, é muito mais do que um discurso, é muito mais do que um culto, como dizem alguns, um culto frio. Ser presbiteriano é literalmente um estilo de vida, é ler o Evangelho com a lente que me coloca diretamente no centro da sociedade. E eu quero pensar com vocês nesse Evangelho que me faz ser membro efetivo da sociedade em qual Deus nos chama e nos coloca. Perceber que, como presbiterianos, nós somos muito mais do que uma confissão. Nós somos homens e mulheres, devemos estar nos lugares, transformando os lugares que estamos, agindo de forma a transformar a realidade existente. O texto, nós encontramos algumas expressões importantes do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim.
Isso me faz entender, me faz perceber que dentro da nossa teologia presbiteriana, dentro da teologia reformada, é Deus que vem até nós, é a graça, é Deus que age primeiro, é Deus que nos alcança, depois a gente age. A graça é irresistível, isso é base da nossa fé reformada, é o Deus que vem em Cristo e transforma a nossa existência. O Espírito está sobre mim, a graça de Deus está sobre mim. Isso me faz entender que não é uma escolha humana, que o nosso ministério, a nossa ação no serviço, não é uma ação por escolha minha, é Deus que em Cristo me escolhe. Isso muda a percepção de ministério, muda, porque eu não vou agir de acordo com a minha vontade, não vou pensar a partir do meu modo de pensar. Eu sou chamado a pensar e agir a partir da ação de Deus, do olhar de Deus, do olhar misericordioso, do olhar do cuidado, do olhar da transformação possível do ser humano. O nosso olhar humano não vai entender algumas coisas. Nós não conseguimos entender que o ser humano pode ser transformado. A gente sempre vai ficar com o pé atrás. Nós nunca perdoaremos pessoas totalmente. Sempre ficamos ali desconfiados. Mas a graça de Deus faz com que possamos perceber o mundo com outros olhos. O Espírito do Senhor sobre mim. É Deus que me chama. O ministério que eu tenho como indivíduo, que eu tenho como igreja, é dado por Deus. Isso muda o olhar para as pessoas, muda o olhar para a minha ação. Eu estou agindo porque Deus me chamou para assim agir. E esse Deus que me chama, o Espírito sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres. E pobre aqui não só no pobreza material, mas inclui humilhado, marginalizado, desprovido de dignidade. É o evangelho que o Senhor me chama para anunciar uma boa notícia para aqueles que precisam. Eu brincava esses dias, hoje em dia tem um pessoal que prega com inteligência artificial. Está vendo já uma inteligência artificial aqui? Vai colocar aqueles quadros, vai pregando e vai aparecendo imagem. Nossa igreja agora é assim, né? Vai pregando e aparecendo as imagens. Muito bem. Uma das imagens mais marcantes que eu tenho na leitura do Evangelho é a imagem de Jesus Cristo curando Bartimeu, cego mendigo. Gente, aquilo para mim é a essência do Evangelho. O pessoal diz: Jesus, estão me chamando, não esquece, vai-se embora. E Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem coisa de mim. E vai gritando: esquece, vai, segue, bora-se embora. E aí, no meio do nada, ele para, vira para Bartimeu. E aí, vai fazer o quê? Quero ver, Senhor. Eu só quero ver. A deficiência visual fez com que eu fosse excluído da sociedade. Eu estou aqui na saída de Jericó pedindo alguma esmola, porque eu não tenho como viver. A deficiência visual me excluiu de uma sociedade que é capacitista, uma sociedade que não permite que pessoas que têm alguma deficiência possam produzir. Eu estou aqui, eu e minha capa, a capa que me protege do frio, da chuva, que me esconde daqueles que querem me agredir. Eu quero ver. E a Escritura diz: Jesus Cristo, vai, estás enxergando, a tua fé te curou. E Bartimeu larga a capa do texto sagrado, larga a capa que tinha e sai dançando, pulando. Ele sai para a vida. Isso é ungir para evangelizar os pobres, é restaurar a dignidade de humilhado, marginalizado, desprovido, excluído. O Evangelho permite esse Senhor, o Senhor que me chamou, o Senhor que me capacitou, que me ungiu para pregar, evangelizar os pobres. A mensagem do Evangelho faz com que nós sejamos chamados a restaurar a dignidade da pessoa humana. Bartimeu, muito mais do que voltar a enxergar, Bartimeu foi chamado a ter a sua condição de ser humano
de volta que ele havia perdido. Por isso, Bartimeu é tão simbólico para mim, para entender o que é o Evangelho. É o Evangelho que restaura a dignidade da pessoa humana. Esse é o Evangelho. É o Espírito do Senhor que me escolhe para que eu possa anunciar vida às pessoas, libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e os textos sagrados. A minha fé reformada, a minha fé presbiteriana me faz entender que eu fui chamado por Deus, enquanto indivíduo e enquanto igreja, para trazer essa dignidade, libertar pessoas, fazer com que Deus redima não só a alma, mas também o corpo. É quebrar o jugo, soltar a corrente, resgatar a dignidade. E este é um eco que veio da mensagem do Senhor. E aí, quando eu penso na história do presbiterianismo no Brasil, com a chegada de Simon, com a série de críticas que nós fazemos no processo de americanização da América Latina, um outro projeto americano no final do século XIX. Mas quando aqui chega o presbiterianismo com Simon, algumas coisas vêm com o presbiterianismo. Educação. Então, só aqui no Nordeste nós temos o Colégio Evangélico Agnes Reis, 15 de novembro, o Agnes é de 1904, 15 de novembro, em Garanhuns, um pouquinho antes, o 2 de julho, depois aqui chega na década de 30. Só aqui no Nordeste, eu me lembro, Ponte Nova, né? Ponte Nova, aqui no sertão da Bahia, são missões presbiterianas que chegam através da educação. Eu conheci o Hospital Evangélico de Rio Verde, Goiás, Centro-Oeste. O Hospital Evangélico é referência em saúde desde o início do século XX para a região de Goiás. Rio Verde fica a uns 200 quilômetros de Goiânia, sentido Mato Grosso. Está entre o Mato Grosso e o Distrito Federal. Assim tem em Anápolis, tem um hospital evangélico, o outro vai ser em Rio Verde, a missão presbiteriana naquela região. Interessante, eu morei em Rio Verde em 90? Não. 90, então eu morei em Rio Verde. O hospital atende aquela população toda. E não chegou para atender evangélico, chegou para fazer impacto social ali no estado. A missão presbiteriana, quando chega com o olhar de restaurar a dignidade das pessoas na região que não tinham direito à saúde. Então, ser presbiteriano não permite que eu tenha uma visão apenas da alma para encher a minha igreja, mas pensar na restauração da vida de pessoas, para que essas pessoas sejam importantes nos lugares onde elas estão. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no início do século XX, 1906, se eu não me engano, funda Betel, lá da igreja, uma casa de acolhimento de crianças, para acolher crianças que não tinham casa. É acolhida em Betel, isso até a década de 80, 90, quando a mudança na lei, mas acolhia crianças, e essas crianças estudavam, tinham alimentação, algumas eram levadas para adoção, outras eram encaminhadas no processo, quando saíam da casa, quando saíam de lá de Betel, para espaços profissionais, isso em Sorocaba, na região de São Paulo. E muita gente do Brasil inteiro era chamada mãe de Betel. Mulheres das suas igrejas que eram mães de Betel, contribuíam. A Sociedade Auxiliadora de Senhoras da Igreja Independente, as mulheres tinham carteirinhas de mãe de Betel. Minha sogra foi mãe de Betel durante muitos anos, que ajudava a manter aquela casa lá em Sorocaba. Então, ser presbiteriano não é só pregar o Evangelho para que pessoas possam frequentar as suas igrejas, mas trazer um impacto social que transforma a vida de pessoas.
Então, a minha fé presbiteriana não é uma fé para a minha salvação, não é uma fé para encher a minha comunidade religiosa, mas é uma fé que transforma a vida de pessoas. O que é que a associação dessa igreja tem feito na vida de pessoas? Transformando pessoas para poderem ter dignidade no espaço cristão. Isso é ser presbiteriano. A minha fé permite que outras pessoas tenham a dignidade restaurada a partir do meu encontro com Cristo, do meu óculos de perceber que a sociedade precisa de uma ação efetiva para trazer liberdade aos oprimidos, apregoar o ano aceitável ao Senhor. E aqui Jesus está falando do ano do jubileu, o ano do perdão, o ano em que as dívidas são perdoadas, que as terras voltam para as suas origens de origem. Está falando de justiça social. Enquanto igreja reformada, nós pensamos numa missão de transformar vidas, resgatar famílias para que se estabeleça um novo modo de viver. Então, quando nós celebramos o dia do presbiterianismo, não só lembramos de Simon chegando no navio em 12 de agosto de 1858, sem saber falar uma palavra em português. Não só celebramos isso, celebramos um estilo de vida que permite que nós, mulheres e homens presbiterianos, possamos entender que a nossa missão, dada pelo próprio Cristo, é a missão de transformar a vida do outro. Por isso somos criticados por algumas pessoas. Criticados porque não enchemos igreja, preocupados porque gastamos dinheiro com projeto social e a igreja está vazia. Nosso chamado é dar vista aos cegos, curar os enfermos, restaurar, trazer o ano aceitável ao Senhor. Nossa missão é anunciar o Evangelho que transforma o ser humano, não é encher a igreja. Eu estou ficando com muito tempo de ministério, já está ficando, eu estou ficando preocupado. Fui pastor de uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul, chamada Castlândia. Minha filha do meio tem 35 anos. É isso. 34. Fui pastor em Castlândia, Mato Grosso do Sul. E nós tínhamos na igreja um projeto com a visão mundial. E nós tínhamos que renovar o projeto da visão mundial. A visão mundial nos dava uma verba, e numa congregação que nós tínhamos na igreja, nós tínhamos lá um projeto de reforço escolar e tínhamos outros projetos sociais com a visão mundial. Então nós dávamos basicamente o espaço, a visão mundial dava o lanche, e nós tínhamos uma parceria com a prefeitura que nos dava 2 professores básico. E já estava a renovar o projeto. E aí, na época que eu era pastor, veio o representante mundial, veio com a gente, e a gente conseguiu então fazer, junto com a visão mundial e a nossa mesa diaconal, fazer uma ida nas escolas, para que as escolas identificassem quem eram as crianças que estavam com deficiência de leitura, deficiência em matemática, para trazer para o reforço. Né? Então era todo um processo que tinha uma sequência. Um pastor anterior a mim, que tinha trazido o projeto, tinha sido secretário de educação do município. Então estava tudo bem atrelado. Não é um conselho. Naquela época nós não tínhamos mulheres no conselho. Pena. Tivesse, fosse mais fácil. Um presbítero da igreja disse: para que renovar dinheiro com a visão mundial? O projeto. A igreja está gastando X por mês. Para que renovar? Nunca veio ninguém do projeto assistir um culto da igreja. Nunca batizamos uma pessoa com esse projeto. Eu olhei para ele e disse: não estou entendendo essa sua história. A igreja não foi beneficiada com isso.
Digo, o senhor está precisando beneficiar a igreja ou resgatar vidas? Permitir que pessoas tenham a sua dignidade restaurada. Se é esse ministério que vocês querem, é de pastor. Não é assim que funciona. Enfim, renovamos o projeto. Ele foi voto vencido no conselho da igreja. Mas percebam que são pessoas que não têm a visão presbiteriana de ser. Não conseguem perceber que nós, enquanto presbiterianos, nós pensamos na vida como um todo. Nós estamos aqui para gerar um impacto na sociedade. A minha fé presbiteriana me faz entender que nós somos agentes de transformação no meio em que vivemos. Podemos chamar isso de evangelho social? Não sei. Nós não separamos evangelização de ação concreta na sociedade. Nós não separamos pregação de ação. Igreja e sociedade. Nós somos voz profética, chamada a proclamar e a participar e a praticar essa justiça. A fé presbiteriana permite entender que Deus me chama, me unge, me capacita pela sua graça para agir na sociedade, transformar o meio no qual eu estou inserido. E aí, Djalma, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Na universidade, na cozinha, na direção, no púlpito, em qualquer lugar que eu esteja, Deus me chama pela sua graça a ser agente transformador do mundo em que eu estou. Antes de mais nada, serva e servo do Senhor, agindo onde nós estamos, testemunho, sem preocupação de encher a igreja. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Deus permitir, vamos ser a igreja cheia, mas nós precisamos resgatar a dignidade de homens e mulheres. Isso é ser presbiteriano. Eu sempre brinquei que sou calvinista por eleição, presbiteriano por muita convicção. O restante eu já comecei a mudar um pouquinho, né? Peguei paixão, não está tão paixão assim, né? Mas a ideia da convicção do ser presbiteriano, isso muda o nosso modo de ver as coisas. Para concluir, irmãs e irmãos, o presbiterianismo, com a sua ênfase na soberania de Cristo, na centralidade da palavra, na transformação da sociedade, encontra nesse evangelho que transforma a sua expressão mais fiel, um evangelho que resgata o ser humano integralmente. Se Cristo é Senhor de tudo, então o evangelho não pode ser reduzido a uma parte apenas. Se Cristo é Senhor de tudo, o evangelho ele precisa ser pregado para restaurar o ser humano sobretudo. E Cristo é o nosso Senhor. Cristo é soberano e nos chama para anunciarmos e vivermos essa soberania dele. Que Deus nos abençoe.